Eu nem sei como que a gente dá continuidade, né? Eu estava no lugar que eu não queria voltar. Eu estava no lugar mais alto que eu poderia estar diante do meu Deus, que é o chão. Esse é o lugar mais alto que eu posso estar diante de quem Ele é. De quem Ele é. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, não faz juramentos com a intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Amém. O Salmo 24, ele começa a falar, no início dele, começa a descrever quem é o nosso Deus. Fala da plenitude dele, da grandeza dele. Começa a relatar, a trazer para nós que nós somos sim filhas de Deus. Mas que o nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Uma realidade para todos os filhos de Deus, que é uma realidade espiritual. E que muitas vezes nós, como igrejas, como filhas, falamos a respeito disso, mas não experimentamos disso. Tanto da paternidade, quanto da grandeza. Você sabe o que é ser filha do Rei? Você sabe o que é ser isso? Nós estamos numa conferência onde tem como tema Guardiã da Esperança. E aprendemos tanto e temos muito mais para aprender. Aprendemos tanto nesses dias, fomos desconstruídos, estamos sendo desconstruídos. E eu creio que desconstruções vão continuar acontecendo, porque é necessário. É muito sutil, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, passarmos por coisas e situações que criam fortalezas dentro de nós que nem a gente mesmo sabe. Fortalezas que nos impedem de enxergar espiritualmente quem Ele é. Tampões nos ouvidos que impedem de a gente ouvir aquilo que Ele está falando. Mas esse é um tempo que o Senhor Ele está adornando a noiva dEle. Adorno mesmo. Esse adorno, Ele já falou para mim, eu estou curando, Esther, a minha igreja. Eu estou curando a minha noiva. Porque eu vou tirar uma igreja de dentro da igreja. Eu vou tirar. Porque, amados, hoje ficou muito fácil. Hoje é moda ser crente. Eu venho de um tempo em que tinham poucas igrejas na cidade que eu morava. E por ser cristã, às vezes até perseguida no colégio. Mas hoje não. Hoje ser cristão, gospel, e tem um monte de nome aí em inglês que eu nem vou falar, porque eu sei que eu vou errar. Mas que é moda. Está na moda. Dá like, dá um monte de coisa aí, que eu também não vou falar, vou parar por aqui. Mas que ficou uma facilidade, é tudo muito natural. Só que nós não somos seres naturais. Nós somos seres espirituais. Continuando o Salmo 24, depois de falar da grandeza do nosso Deus, Pai e Rei, da plenitude dEle, de quem Ele é, trazendo essa realidade espiritual para o natural, vem uma ordem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor,
Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus tirou as vestes de realeza para vir nos servir. Ele veio para que Ele fosse um portal para que nós tivéssemos acesso ao Pai, co-herdeiro juntamente com Ele. Que amor é esse? Que amor é esse? A gente aqui nesses dias está falando sobre esperança, falando sobre ter esperança. Primeira coisa, quando se fala de esperança, a gente já pensa, né? Não, então vai dar certo. Então tudo bem. Em qualquer área da nossa vida, tem esperança. Então tudo bem, vai dar certo. Só que não é essa esperança. Aprendemos aqui ontem. Cristo é a esperança. Ele é a esperança. Precisamos desejar e almejar Ele. E é essa esperança que diz para mim e para você: deixa eu passar por você. Para que quando eu chego perto do meu próximo, ele possa ver a esperança em mim. Sem mesmo que eu abra a boca para falar. Ele vai olhar para mim e vai dizer: o que tu tem de diferente? Eu vejo esperança em ti. Eu enxergo esperança em ti, Áquila. Que a Áquila vai dizer: do que ela está falando? Eu não tenho nada para dar para ela. Senhor, só eu e tu sabemos das minhas lutas. Mas quando eu olho, eu não consigo enxergar a Áquila. Eu enxergo a esperança. Eu sou tocada pelo amor. Eu me sinto bem. Eu quero estar perto. São coisas que, humanamente falando, não dá para explicar. Mas dá para viver. Dá para sentir. Dá para sentir. Só que para que isso aconteça, é necessário que eu transicione desse ambiente natural e eu acesse esse ambiente espiritual. Aonde os meus olhos são abertos. Aonde os meus ouvidos são abertos. Aonde a circunstância à minha volta não vai interferir o que eu carrego dentro de mim. Seja lá o que for. E nós estamos nesse mundo. Mas não somos desse mundo. Mas estamos nesse mundo, mas não somos. Não somos. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé como um portal. Entendendo que uma porta transiciona de um lugar para o outro. Uma porta tem o poder de te tirar de um ambiente e te levar para um outro ambiente. Uma porta tem o poder de trazer coisas boas e coisas ruins. Somos guardiãs da esperança. Carregamos a esperança. Somos imagem e semelhança dele. Somos a imagem e semelhança. Buscando um dia um significado para essa palavra, porque ele estava falando comigo. Eu cheguei aonde falava assim: ser semelhante é representar algo ou alguém. Ser semelhante a Ele é representá-lo. Ser semelhante a Ele é transportá-lo. Só que quando eu transporto algo dentro de mim, tudo vai ter que mudar. Tudo vai ter que mudar. Tudo vai ter que ser transformado. Porque eu não vou suportar. Nesse momento eu quero que você faça desse louvor uma oração. Para que o Rei da Glória entre de uma forma como talvez você nunca antes permitiu que ele entrasse. Que você não olhe para a irmã do lado. Eu quero te falar, não é sobre a pregação de quem pregou ontem, hoje, amanhã. Não vou nem dar nome, porque a pregação não pertence a nenhuma de nós. Existe uma pregação só e uma palavra só, que é a palavra dele. E nesse momento, fecha os teus olhos, igreja. E começa a falar para ele agora. Começa a falar para ele. Abre os meus olhos, Senhor. Sim, Jesus.
Pai, nós queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Senhor, nós queremos voltar ao princípio de tudo. Senhor, nós queremos voltar à origem de tudo. Pai, nós agora damos uma ordem à nossa alma que ela venha se quietar dentro de nós. Nós damos uma ordem ao nosso espírito que ele esteja sujeito à vontade do teu espírito. Sabemos, ó Deus, que grandes coisas mais o Senhor tem para nós nesse tempo. Senhor, estamos caminhando, Senhor, para o último dia, Senhor. Para o último dia dessa conferência. Daquilo que o Senhor colocou no coração da tua filha, Pai. Daquilo que foi trago, Senhor, para a terra, Senhor. Essa realidade do céu. Mas, Senhor, nós sabemos que não é somente, Senhor, para cada uma de nós que estamos aqui. Sabemos, ó Deus, que nesses dias, Pai, um portal foi aberto. Um portal foi aberto aqui nesse lugar, Senhor. Nesse estado, Senhor, onde tem o olho d'água, o olho da adoração, da verdadeira adoração, que já foi estabelecida por Ti, Yeshua. Pai, que nós possamos voltar a queimar. Que nós possamos voltar a arder. Que nós possamos voltar a Te desejar. Pai, restaura, Senhor, a adoração, a verdadeira e genuína adoração, aquela que é designada a Ti, Jesus. Sabemos, ó Deus, que esse portal está sendo estabelecido nesses dias. Senhor, nós sabemos que as nossas raízes, elas vão tomar uma proporção tão grande, Senhor. Aonde a gente vai alcançar água viva, que é Tu, Jesus. As nossas raízes, elas mesmo que estejam num terreno árido, ela vai chegar até a fonte de água viva, que é Tu, Jesus. Nós vamos Te alcançar. E nós vamos saciar a nossa fome. E nós vamos saciar a nossa sede. Porque nós estamos, sim, Senhor, nos posicionando como igreja, como mulheres, como igreja, como a igreja de Cristo aqui na terra. Ai, Yeshua, faz do Teu jeito. Leva-nos, Senhor, para lugares mais fundos e profundos em Ti. Numa dimensão, Senhor, aonde o ar não possa nos alcançar, mas que o ar que necessitamos, ele venha de Ti, do sopro do Espírito. Porque ali a gente vai se manter firmes em Ti, Jesus. Sabemos, ó Deus, que é um tempo de cura. Sabemos que é um tempo de libertação. Sabemos que é um tempo de restauração. Sabemos, ó Deus, e queremos, Senhor. Queremos, Deus. Queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Nós não vamos sair daqui sem nada mais nem menos do que tudo o que Tu tens para nós. Queremos voltar a queimar. Queremos perder o sono, Senhor. Não perder o sono, mas ser desperta por Ti. Quando o Teu Espírito falar ao nosso ouvido, vem ficar comigo. Ei, iralabá. Quando o Teu Espírito sussurrar, porque a Tua voz vem como sussurro suave. Nós queremos voltar, Senhor, voltar a Te ouvir. Ouvir o Senhor chamando o nosso nome. O Senhor tem chamado, mas a gente não tem escutado. Ah, Senhor, leva a Tua igreja nesse lugar em Ti. Leva a Tua igreja nesse lugar em Ti. Transporta-nos, Senhor, desse ambiente natural. Leva-nos, ó Deus, para esse lugar em Ti, Senhor. Ore, canta, laba, chore, manda, laba, chai. Pai, nós queremos sim, Senhor, nos lançarmos nas asas do Espírito, alçar voos mais altos, altos em Ti, Senhor. Aonde nada nem ninguém vai nos deter. Aonde, Senhor, nós vamos ser mulheres corajosas, mulheres fortes, porque nós estamos na Tua força. Nós teremos a Tua coragem, porque os nossos olhos vão estar fixos em Ti. Senhor, o Senhor confia em nós. Nós precisamos, Senhor, precisamos voltar nesse lugar, no princípio de tudo. Tu és a nossa essência. Tu és a nossa parte boa. Tu és o que nós temos de melhor. Tu és, Senhor, só Tu és. Senhor, que tudo caia por terra. Se existe algum altar ainda, Senhor, que seja derrubado agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Que diante de Ti nada fique em pé, mas que caia agora e que seja estabelecido o Teu reino e o Teu governo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Ele, igreja.
Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. A gente já ouviu muita coisa, a gente ficou muito claro. Para mim está muito claro o que o Senhor está fazendo aqui nesses dias. Por que Ele me trouxe aqui? Amadas, há uma realidade a qual a gente lida todos os dias. Todos os dias a gente lida com ela. E não tem como a gente não ter essa sensibilidade no espírito de ouvir aquilo que o Senhor está falando. Quem estava aqui no primeiro dia, acho que a maioria estava, quando a pastora Séries pediu para que eu estivesse orando pela pastora Sara, que ela ia ministrar, o Senhor me fez lembrar de uma imagem que eu vi no primeiro dia que estava aqui, de um alinhamento de um planeta com a lua e com a terra nesses dias. E como a gente sabe que nada é por acaso, e até a criação entende às vezes muito mais do que nós, percebe, tem percepção, né? A gente entendeu na hora, o Espírito Santo já falou, Esther, é isso. Eu estou alinhando a minha igreja. A gente ouve muito falar sobre alinhamento. A gente ouve muito falar. Às vezes a gente até se torna repetitivo. Tem palavras que quando tu ouve, tu já nem... eu nem vou porque eu já passei por isso. Quando se fala de identidade, de paternidade, quando se fala de temas, a gente já não preciso mais disso. Já está tudo certo, está tudo resolvido. E a gente sabe que muitas vezes não é uma verdade. E amados, hoje, até a gente ter uma vida com Deus, hoje eu fico triste com algumas coisas que eu percebo, que eu vejo. Às vezes pessoa no secreto, que não é secreto porque é público. Porque todo mundo sabe, hoje a gente sabe da internet, está aí, vai para tudo quanto é lugar. Estou aqui na sala de oração, estou aqui no meu quarto de oração, estou aqui no meu secreto de oração, que não é secreto. Ele pega e fala, ei, vem para o teu quarto. Quarto é lugar de intimidade, é lugar de, sabe? Você não convida ninguém para entrar ou faz uma live para mostrar a tua intimidade com teu esposo. E hoje acontece muito isso, então está tudo muito banal. Está tudo muito banalizado, está tudo muito, sabe? E o Senhor está dizendo assim, Esther, eu sou simples. Há uma simplicidade em mim. E a gente mesmo complicou as coisas, sabe? Complicou com o quê? Com aquilo que Ele nos deu. Porque os dons e os talentos não são meus, são dEle. Então, ver tantas pessoas com dons e talentos lindos, maravilhosos, que nos levam, nos transportam de um lugar para o outro, para que a gente possa estar acessando palavras que são liberadas, mas não é sobre aquela pessoa. Amados, eu fico arrepiada quando alguém chega e diz assim, pastora, Deus te usou para falar comigo. Eu digo, ai Senhor, não faz isso. Porque a pessoa não me conhece, mas eu e o Senhor nos conhecemos, me conhece. Sabe das minhas lutas diárias. E a pessoa, ela vem tão grata. Meu Deus, aquele louvor, aquele dia, foi aquele. E a pessoa acaba, como a Gabriela falou aqui ontem, levando, foi falado aqui, para aquelas pessoas. Olha, ela não é sobre nós, é sobre Ele. E muitas vezes nós construímos isso. Esses altares. Muitas vezes nós somos responsáveis por isso. Porque, amados, você faz uma comida, se ninguém elogia, você arruma a casa, você enfeita. Pequenas coisas, pequenas concessões, coisinha pouca, mas que, poxa, ninguém nem notou. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Somos seres espirituais, somos, nós estamos nessa carne ainda. E o Senhor está nos moldando dia após dia. Dia após dia. Só que a gente precisa ter esse entendimento e dizer, o Senhor me quebra. Não era para falar do oleiro, mas eu vou falar do oleiro. Eu visitei. Só os íntimos entendem isso, gente. E o pastor dessa igreja. Mas eu tive o privilégio de ir numa olaria.
alguns anos atrás. Vou passar bem rápido, ninguém conta para ele, tá? Mas eu estou até hoje naquela olaria, gente. Até hoje eu estou sendo quebrada. Até hoje eu estou sendo moldada. Porque quando eu acho que eu já estou boa, ele pega e me quebra de novo. Aí ele pega e me mostra mais alguma coisa. Eu digo, poxa, mas isso aqui já foi? Isso aqui já passou, já é página virada? Pode voltar. Volta e faz a lição de novo, porque tu não aprendeu. Como assim, Senhor? Hoje a gente conversava, a gente está num tempo muito bom. Privilégio grande estar com essas mulheres de Deus. E a gente estava conversando hoje, eu, Carla e Gabriela. E nós falávamos justamente sobre isso. Porque, amado, deixa eu falar algo para você. Até eu vou ter que tomar cuidado para falar sobre isso. Mas deixa eu te falar. Se antes de você conhecer a Cristo, você tinha uma dificuldade. Algo que você vivia pecando, a mesma coisa. Vamos falar sobre pornografia. Era um pecado que você não conseguia vencer. Não conseguia vencer, não conseguia vencer. E aí você entregou sua vida para Jesus, está tudo certo, né? Confessou, fez tudo, está tudo ok, está tudo certo. O Senhor te libertou, venceu aquilo, veio a tentação, veio a provação, porque a gente sabe que não é assim. Tem que ter o teu querer. Tu vai ter acesso, sim, àquilo que o sangue de Cristo comprou. Não vai ter mais legalidade sobre a tua vida, mas você vai ter que lutar contra aquilo. Todo dia vai bater na tua porta e você vai dizer, eu não quero. Eu não quero, é uma escolha. É um posicionamento, como foi falado aqui. E de repente você fala, não, isso aqui já passou, já está tudo certo. Eu não tenho problema nisso. E muitas vezes, vou falar aqui com mulheres, mães, pastoras, líderes, enfim, conselheiras. Você está até aconselhando outra pessoa e falando para ela, olha, você tem que vencer isso. Você se coloca como exemplo, porque eu venci isso. Né? Então você tem. Aí não é nem assim, ó, Jesus pode te libertar desse lugar. Não, se eu venci, tu também pode. Quantas vezes, até na nossa casa, na nossa família, a gente fala a mesma coisa. Não, mas se eu dei conta, meu caso era pior do que o dele ainda, eu consegui, porque aí já é eu. É porque ele não quer mesmo. É porque ele não se posiciona. Porque se foi difícil para ele, foi difícil para mim também. Só que não é isso. Lá na frente, bem lá na frente, você está ileso com relação à pornografia. Mas alguém pega e conversa com você e te pergunta alguma coisa. E naquele exato momento, você, para sair pela tangente, mente. Ah, mas foi só uma mentira. Daqui a pouco você está aconselhando de novo uma pessoa com aquele problema. Mas olha, você bate o dedo na cara da pessoa, isso e aquilo. E prega e fala. Mais na frente, teu pastor, teu pai, teu marido te pede alguma coisa e você entra com a desonra. Você desonrou. Só que a pornografia, aquele pecado que te escravizava, que você entendia que te escravizava, está longe. Quilômetro de distância. Está longe. Aí aqui foi uma mentira. Aqui foi uma desonra. Aqui foi querer tirar uma vantagem. São pequenas coisinhas que vai acontecendo. Só que essas pequenas coisas que vão acontecendo, que você não acha que é importante, está te aproximando cada vez mais da pornografia. Porque Satanás, ele é astuto. Ele nunca vai apresentar novamente a pornografia para você no primeiro momento. Que era onde ele te manteve cativo durante anos. E você está se sentindo ileso e isento. Por que foi só uma mentirinha? Que foi só uma desonra? Que foi só isso? Que foi só aquilo? Aí quando chega num de repente, meu Deus, o irmãozinho caiu. Soube. O que aconteceu? Caiu, pecou. O que foi? Meu Deus, mas não estava pregando, não estava falando, não estava isso, tinha uma vida assim, tinha assado. Gente, ele já estava caído há muito tempo. Desde o primeiro dia que ele mentiu. Tu acha que Satanás ia oferecer a pornografia de novo? Não. O objetivo dele era levar para aquele cativeiro de novo. Só que ele, mente aqui para Áquila. Desonra Wesley. Trapaceia Séries. Engana a Sara. Ele vem traçando uma linha.
Aí quando chegou, caiu. Não caiu, eu sempre estive do teu lado. Tu fosse abrindo porta para que eu fosse entrando. Fosse abrindo porta. Amados, por que eu estou falando isso para você? Porque a gente precisa ter um entendimento. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Nós estamos aqui, amém? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não somos melhores. Estamos buscando no Senhor ser melhor a cada dia. É dia após dia. Eu falei de coisas aqui que eu poderia trazer para uma responsabilidade minha. Quando eu abri a porta que eu menti, quando eu abri a porta. Mas tem coisas que eu abri a porta e eu nem sei que eu abri. Quando eu me converto, às vezes até de uma forma, como é que eu vou falar? Peraí. Me converti, entreguei minha vida, fui ensinada de uma forma que não é o correto, que a Bíblia fala. A religião me moldou de um jeito. E aquilo para mim ficou normal. Aí eu contribuí. De repente eu chego, começo a falar com a Áquila, a ministrar, a falar. E a Áquila se converteu. Lá na frente, a Áquila se decepciona com o sistema e comigo, que ministrei na vida dela. Só que eu avancei. Eu mergulhei na palavra. Eu entendi que Ele era a minha esperança. Eu comecei a mudar. Eu sabia que a esperança não era algo que eu poderia esperar, porque eu ia alcançar uma casa, um carro. Não, eu sabia que a esperança era Cristo. E que por mais que eu tivesse dificuldade aqui, por mais que eu passasse luta aqui, isso aqui não me representa. Por mais que eu tivesse perda aqui, ou que eu tivesse coisas que para mim eu seria completa, e eu não tive, não é sobre isso. Eu quero a esperança. Porque a esperança é eu estar com Ele na eternidade. Essa é a minha esperança. Eu vou estar com Ele na eternidade. Então, coisas que eu vou passar aqui não vão me roubar dEle. Não podem me roubar dEle. Não vão. Eu tenho que ter essa convicção, essa certeza. E aí eu acabo. A Áquila se converteu, tá certo. E eu avancei. Não, já nem penso mais assim. Nem penso, meu Deus, a esperança é Tu, Jesus, obrigada. E aí, de repente, eu não volto aqui para dizer, Áquila, me perdoa. Eu errei contigo. Eu não fiz o caminho de volta como a gente costuma dizer. Eu não fiz o caminho de volta. Amado, deixa eu falar algo para vocês. A gente é tão responsável, o Espírito Santo sinaliza para a gente. Ele nos mostra para nós mesmos. Nos mostra. E às vezes até o nosso estereótipo. Ele pode levar alguém a pecar. Porque a Áquila era uma adoradora. O Senhor colocou algo dentro dela, antes da fundação do mundo. Áquila, tua voz é para mim. Tu vai, sempre que tu abrir a boca, sabe, o inferno vai reconhecer e vai retroceder. Tu é uma adoradora profética. Não é sobre uma música bonita, não é sobre isso, mas é sobre a ferramenta que eu depositei dentro de você. Ela já nasceu com isso. Foi o Senhor que entregou isso para ela. É o instrumento que o Senhor depositou na vida dela para ela poder contribuir com o reino aqui nesse plano. Mas de repente, a Áquila se converte na minha igreja ou ela está me escutando. Meu Deus, é Esther, tudo que ela fala, olha a revelação, olha isso. E daqui a pouco eu já começo a tocar na Áquila. A modificar. Não, Áquila, isso aqui não precisa. Não, Áquila, tens a voz tão linda. Conversa com o Wesley, faz isso, faz aquilo. Vocês têm que investir mais nesse projeto. Vocês têm que fazer mais isso. E daqui a pouco a Áquila começa a ser moldada. Não mais pelo oleiro. Ela está sendo moldada. Porque quem é que está falando? Quem ela admira. Quem é que está falando? Quem está falando e ela está vendo fruto. Porque quando eu estava lá, não foi só eu que fui tocada. Quando eu estava lá e a Esther pregou, eu vi que uma engravidou, que outra aconteceu isso, que outra aconteceu aquilo. Ela tem fruto. Ela disse, não, é certo, o que ela está falando é certo. Mas só que eu falei algo que foi
conivente para ela, porque houve uma identificação. Talvez ela nunca recebeu um elogio na casa dela. Talvez ela fazia, preparava uma mesa, fazia uma comida, nunca teve um elogio. E de repente, a Esther está elogiando. A Esther está elogiando, está falando, e ela começa a se identificar. Ela começa a se admirar. Ela começa a olhar para mim. E ela diz, uau, ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Pensa na mulher de Deus. Você já foi em algum lugar que você ouviu Deus falando? Palavra revelada vem. A gente viu isso aqui, gente. Quantas coisas que a gente ficou, uau. Por isso que eu não citei nome. E nem vou citar. Porque a palavra é dele. Amém? A revelação é dele. Não é sobre Série, sobre Gabriela, sobre Carla, sobre Esther, sobre Sara. Não é. E a gente fica. Às vezes até faz fila. Nada contra, tá, gente? Senhor, me guarda. Faz fila para bater. Não tem problema, gente. Não tem problema. É tranquilo. A gente é mulher. A gente gosta de foto. A gente bate foto. Sabe? Mas desde que isso não seja algo que vá criar um trono dentro da Áquila. Um trono que, quando ela recebeu, já veio com aquela palavra do Senhor, daquilo que ela iria ser, daquilo que estava determinado para ela ser, daquilo que já estava estabelecido pela eternidade para ela ser, que ela veio para cá para cumprir esse propósito. Eu, no meio do caminho, alcancei ela. E eu comecei a desconstruir. Automaticamente, eu construí um altar. Bem do ladinho do altar que era dele. Só que esse altar que eu construí, ele começou a crescer. E o altar dele, porque ela não olha mais para ele. Ela olha para mim. Aí ela liga, Esther, escuta, eu vou fechar um negócio, o que tu acha? Ora por mim. Não é mais ora por mim. Eu quero a tua opinião. Porque o que tu disser eu faço. O que tu disser eu faço. Wesley, não vamos falar nada não. Não faz nada ainda. Não fecha o negócio, espera. Vamos ligar para a pastora Esther. Para ela orar com a gente. Vamos ligar para ela orar para a gente. Oi? Ai, pastora, eu e o Wesley estamos aqui. E a gente está orando. Ela está para fechar esse negócio. O que a pastora acha? Quanto tempo de caminhada? Quanto tempo que vocês estão na presença do Senhor? Quanto tempo? E a gente não. Me dá 3 dias para orar. Vou ver o que o Senhor fala comigo. 3 dias o Wesley não fecha o negócio. No 4º dia, e daí já ligou para a pastora? Já ligou? Liguei. O que a pastora disse? Então tá apontando para isso. Ele está desconstruindo. Ele está derrubando. Ele está quebrando os altares. Só que muitas vezes, eu citei um comportamento aqui. Mas tem comportamento que eu nem sei. Que a projeção, eu estava rendida, eu estava lá. Eu só fiz, Senhor, aquilo que tu me mandou. Tu mandou orar por ela, eu orei. Se aconteceu um milagre, aconteceu. Mas aquilo não tem nada a ver com isso. Olha para o Senhor, não olha para mim. Quando ligar, Esther, vamos fechar o negócio. Já falaram com Deus? O que? Não, querida, não sou eu que vou te dizer. Procura em Deus. Pega o teu marido, que é teu sacerdote, e vai procurar no Senhor. Porque eu estou fazendo isso também, tá? Ok? Aí eu volto para o meu secreto. Naturalmente falando, está tudo resolvido. Eu fiz o certo. Mas talvez eu tenha gerado algo dentro dela. Num primeiro momento. E ela foi buscando. De repente, em mim ela não encontrou mais. Mas ela encontra a Série lá na frente. A Série já não tem o mesmo comportamento que eu tive. E começa a alimentar. O Espírito Santo de Deus. Num dia em que o Senhor está me transicionando para um outro lugar, Ele pode chegar e dizer assim para mim, Esther, lembra da Áquila? Lembro, Senhor. Como que ela está? Senhor, nunca mais ouvi falar.
Ah, Senhor, eu acho que agora ela está viajando, ela está isso, ela está isso. Não sei, Senhor, não sei. Ela tem milhares de seguidores. Ela tem um programa, ela tem isso, ela tem aquilo, ela está. Aí ele vai dizer, escuta. Senhor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não foi eu que causei. Mas num primeiro momento, mesmo que tu tenha falado a coisa certa, o teu estereótipo pode ter feito com que ela entrasse nesse lugar. Em ti ela não encontrou, mas lá na frente ela encontrou. Amados, o que eu estou querendo dizer para você com isso? Que a gente coloque na presença do Senhor e diga, Senhor, me mostra para mim mesmo. Se eu tenho alguma responsabilidade, se eu fui contribuinte para construir altar dentro de qualquer pessoa, seja na minha família, seja no lugar onde o Senhor mandar, no meu trabalho, Senhor, me mostra onde, porque eu quero renunciar a isso. Eu quero renunciar a isso. Porque para onde o Senhor está me levando agora, não cabe mais nada disso. E eu preciso liberar também as pessoas que, por causa de uma roupa, por causa de um acessório, por causa de um cabelo, olharam para mim e construíram um altar a partir da sua dor. Esther, eu sou responsável? Sou. A palavra diz que eu tenho que pegar a dor do outro e orar. Vocês acham que o Espírito Santo não pode trazer a luz e te mostrar esses lugares? Para desconstruir algumas coisas que talvez a gente até inconscientemente ou sem saber contribuímos para que algumas pessoas estivessem presas e cativas? Discípulos de Jesus. Aqueles que caminhavam com Ele. Aqueles que estavam junto com Ele. Aqueles que sabiam quem Ele era, tinham intimidade com Ele. Mas que nos últimos momentos, Ele estava o tempo todo alertando, permanece. Permanece, 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 permanece. Ele estava nos alertando, permanece em mim. O Senhor está mudando a nossa mente. Mudando a nossa mente, trazendo-nos uma responsabilidade, igreja. Nós precisamos ser uma igreja responsável, posicionada, mas responsável. Responsável por aquilo que eu fiz. E responsável por aquilo que eu não fiz quando eu me coloco intercessoriamente. Para interceder pela vida do outro. Para clamar pela vida do outro e para pedir pelo outro. Teve uma situação que eu vivi numa das escolas que a gente teve na igreja, que teve uma pessoa que eu não a conhecia e ela participou. E um dia eu estou em casa, eu recebi um texto enorme, gente, no WhatsApp. Mas quando eu li aquilo ali, eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso aqui. E aquela pessoa pegou e falou um monte de coisa para mim. Disse, olha, pastora, eu preciso me libertar de ti. Eu preciso falar isso, isso e aquilo, porque um dia tu me deu um conselho que era para mim largar do meu marido, que não sei o que. Eu disse, Senhor, misericórdia, aonde que eu fiz isso? Eu não queria fazer uma coisa dessa. Mas a mulher falou muita coisa. Só quero te dizer que eu estou fazendo um atendimento, ela já estava numa outra nação. Eu estou fazendo um atendimento aqui e a minha mentora falou que eu tinha que confrontar as pessoas que me deixaram cativa. Então, para mim já estava tudo resolvido, mas quando eu passei por aí, gente, eu fiquei muito mal. Chamei meu esposo, mostrei para ele, disse, Celso, isso aqui não aconteceu. Eu não sei do que essa pessoa está falando. Eu entrei no Instagram e procurei ver quem era. E eu não reconheci aquela pessoa. Vi que tinha alguns lugares assim, que me eram familiares. Mas eu não estava ali naquele cenário, eu não sabia quem era, não conhecia a pessoa. E aquilo me inquietou, e eu fiquei, digo, Deus, o que está acontecendo? Senhor, me mostra. Senhor, se eu tenho, eu quero fazer o caminho de volta. Senhor, me mostra. Tu sabes, Espírito Santo, e orei, o Celso orou, e aquilo ficou me inquietando. Porque era uma acusação e muito severa, de coisas que eu jamais falaria, jamais faria. E as coisas de Deus eu não negocio. Aquilo para mim foi muito forte, eu fiquei buscando no Senhor. E num primeiro momento aquela mulher falou, e eu tentei saber quem ela me bloqueou. Aí quando ela percebeu que eu fui na rede social, ela fechou a rede social também. Não me deu acesso. Só que eu printei e mandei para minha pastora. E disse, pastora, tu lembra dessa pessoa?
me ajuda. Porque no primeiro momento eu digo, Senhor, se eu sou responsável, eu quero consertar. E a pastora olhou e disse, Esther, não sei, também não soubemos. E eu tentei de todas as formas ter acesso novamente, mas não tive mais. E passando isso, eu disse, Senhor, eu vou entregar para Ti. Tu sonda a mente e coração, Tu sabes de mim. Se eu tenho alguma participação, Espírito Santo, me mostra que eu quero fazer o caminho de volta, eu quero liberar, o que tiver que fazer eu faço. O que eu não posso é perder o que eu tenho contigo. E passou, meu coração descansou. Aquela inquietação saiu. Passaram-se mais uns 5 dias, quando eu olho, aquela pessoa me adicionou novamente. E aí ela disse assim, pastor, eu quero te pedir perdão. Porque eu mandei uma mensagem para a pastora errada. Eu quero te pedir perdão porque não era você. Amados, naquele momento eu disse, Deus. Quem me conhece sabe, né? O quê? Colérica. Mas naquele momento não foi. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim, filha, eu direcionei a mensagem para ti. Porque se ela tivesse mandado para a pessoa que ela iria mandar, a pessoa não ia suportar. Tu sabe o que é estar no lugar para proteger alguém que eu nem sei quem é. Mas naquele momento, até hoje, quando o Senhor me faz lembrar disso e pensar nisso, eu disse, Deus, o que é isso? Porque eu me senti acusada, eu me senti injustiçada, eu tive que, sabe, perdi noite de sono, meu marido teve que orar comigo. Gente, foi horrível. Me conhecendo, meu temperamento, depois a Sara descreve para vocês. Como é que era, Sara? Não pare pro outro, não mude pro outro. Sabe, foi muito difícil, foi Deus me quebrando. Foi Deus me espremendo. Foi Ele tirando um óleo da azeitona. Mas aquele óleo que cura. E curou primeiro em mim. Eu disse, Deus, por que isso? Você sabe o que é isso? Naquele dia, o Senhor começou a falar. Esther, se até uma roupa que tu colocar, um acessório que tu colocar, fizer... Eu comecei a fazer essa oração a partir daquele dia. A partir daquele dia, Águila, eu digo, não, Senhor, eu não quero. Eu não quero. E eu vou falar algo para você. Todas as etapas da tua vida, cada situação que o Senhor estiver te transicionando, pode preparar, o negócio vai estreitar. Tá? Vai estreitar. Você vai dizer, meu Deus, a luta está tão grande. Glória a Deus, tu está no caminho certo. A hora que o negócio ficar tranquilo, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Não deixa eu ficar tranquilo, não. É com pressão, é com pressão. É sempre com emoção. É sempre com emoção. Mas a gente precisa entender. Amém? Amém. Vamos lá, né, gente? Em João 16:33, a palavra do Senhor fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou me adiantar aqui. Nesse texto aqui, Jesus está conversando com seus discípulos. Essa é uma conversa no momento de quase despedida. Jesus estava preparando eles para aquilo que estava para acontecer, o cumprimento do propósito de Yeshua. Em João 17:9, a palavra do Senhor fala o seguinte: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Aqui Jesus já estava fazendo a oração sacerdotal. Obrigada. Eu tenho uma caixinha ali. Obrigada.
aqui Jesus já estava falando com o Pai. E estava intercedendo e pedindo por eles. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já estava próximo da morte de Jesus. E a gente sabe o que aconteceu. Depois eu gostaria que você meditasse em João 17, 18, 19 e 20. Pode começar do 14, tá? Começa do 14 e deixa o Espírito Santo falar com você. Eu paro nesse texto, eu fico nesse texto, eu vou e volto para esses textos, porque é muito forte o que está acontecendo aqui. É os últimos momentos de Jesus com os discípulos, com aqueles que caminharam com ele, que viram ele fazendo milagre, que estavam junto com ele, que ele lavou os pés, que ele fez a ceia, que ele sentou. E naquela mesa eu quero dizer que o traidor também estava ali. E era discípulo. Quem somos nós? Nós somos discípulos. Onde é que a gente está? Sentado à mesa. A mesa com quem? Junto com o Cordeiro, porque ele está aqui nos servindo. E naquele momento em que os discípulos estavam ali, e o Senhor alertando o tempo todo, e quando ele vai falar com o Pai, pouco antes, ele pega e diz assim: olha, Senhor, escuta aqui. Pai, eu estou pedindo por aqueles. Eu peço por eles, aqueles que tu me deste. Aqueles que estavam próximos dele. Né? E se tu me desse, eles são teus. Porque eles são meus, eles são teus. Porque eu e tu somos um. Então assim, eu estou pedindo por eles. Porque neles eu vou ser glorificado. A santidade de Deus não permite que ele tenha acesso ou que ele compatue com aquilo que é injusto, com aquilo que é pecado. E o próprio Jesus sabia que aqueles que eram deles, aqueles que estavam ali, iriam trair, iriam abandonar ele. Que quando desse o terceiro dia, eles estariam todos ali. Ele sabia da carnalidade da humanidade. Nesse momento ele entra intercessoriamente diante de Deus Pai e diz: escuta aqui, ó. Eu sei que de repente para eles, eu não estou pedindo pelo mundo. Eu não estou pedindo pelo mundo. Mas ele não veio para salvar o mundo? Só que nesse momento o mundo todo não poderia receber nada do Senhor. Só que aí Jesus pega aqui e diz assim: Pai, eu estou te pedindo por aqueles que tu me desse. Porque se tu deu eles para mim e eu e tu somos um, o que é meu é teu. Então automaticamente eles são teus. Nesse exato momento ele diz assim: eu não estou pedindo pelo mundo. Eu estou pedindo por aquele que tu me deste. Então Jesus ele estava dizendo: ó, eles são teus, tá? Eles são teus. Porque tu me deu é meu. E se é meu é teu. Então eu estou pedindo por eles. Eu estou pedindo por eles. E o Senhor poupou eles. Guardou eles. O processo deles a gente sabe. E cada um deles teve o seu tratamento particular com o Senhor. Cada um de nós vai ter o tratamento particular com o Senhor. O Senhor vai nos mostrar para nós mesmos onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa. A gente só precisa estar disponível para Ele. Amém? Nós estamos falando aqui a respeito de posicionamento, falando sobre esperança. Estamos pedindo para que Ele coloque o espelho na nossa frente, para que nos mostre para nós mesmos. Estamos pedindo para que Ele nos leve a lugares que talvez a gente foi participante ou mesmo construiu um altar dentro de nós, para que não fique sombra de dúvida, nada, para que tudo seja derrubado, para que a gente possa avançar juntamente com Ele. Para que a gente possa transportar a esperança. Para que a gente possa impartir a esperança. Para que a gente possa ser alinhado pelo céu. Para que esse alinhamento alcance todas as áreas da nossa vida. Não só uma parte, mas todas as áreas da nossa vida. Amém? Esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo de restituição. Esse é um tempo onde o Senhor está falando com nós mesmas, mulheres, para nos levar para esse outro lugar. Eu preciso correr. Mas eu queria fazer algo aqui.
Tem quantos minutos? Oi? Glória a Deus. Tá bom então. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Pois é. É que eu pedi para elas ficar me monitorando, sabe? Eu disse, olha o horário aí, gente. Amém, Jesus. Aleluia. No capítulo 18 de João, Jesus, ele é traído por Judas, ele é preso, e Pedro nega ele 3 vezes. E nesse capítulo ainda ele é condenado à morte. Um pouco antes, eu falei para vocês estarem lendo, meditando nos textos ali, a gente vai ver a participação de todos eles, juntamente com Jesus. Todos. O traidor estava ali. E Jesus, quando vai falar com o Pai, ele pede pelo traidor. Pedro estava ali. Aquele que ia negar. E Jesus naquele momento, escuta aqui, ó. Eu até já sei o que eles vão fazer. Mas eles são teus. Eles são teus. Eu acredito que Judas teve a oportunidade de ser salvo, teve. Pedro negou. Quem foi Pedro? E eu vou falar algo para vocês. Um dia meditando nessa palavra. E sobre o negar de Pedro. Pedro negou. E eu acho que não foi negar de dizer assim, ó. Eu não sei quem ele é, não tenho parte com ele. Porque Pedro, meu Deus. Colérico. Queria defender. Enfrentar um soldado romano. Enfrentar um soldado romano. Correr o risco. Não é de alguém que não ame. Não é de alguém que não sinta nada. Mas sabe quando que Pedro negou a Jesus? Quando ele foi. Aonde é que ele está? Para onde levaram? Aí levaram ele lá para aquela casa. Aí ele foi. Quando ele foi chegar para entrar, ele foi barrado. E aquela mulher olhou e disse assim, você não era um daqueles que andava com ele? Você não era? Naquele momento ele pega e diz, não, eu não sou. Eu não sou. Quem era aquela mulher? A Bíblia não fala. Quem era aquela pessoa que abordou ele? A Bíblia não fala. Talvez a única coisa que aquela pessoa queria era dizer assim, ó, escuta, eu estou vendo a movimentação. Vocês lembram da mulher pecadora? Vocês lembram da mulher hemorrágica? Que não conheciam ele, não sabia quem ele era? Mas que ouviram falar? Então, aquela mulher estava no cenário. Provavelmente ele acabou de passar por ali e levaram ele para aquela casa. Ela viu toda a movimentação, eu estou aqui. Na festa que Simão preparou para Jesus no banquete, tinha personagens ali. A pecadora, Simão e os convidados de Simão. Então todo mundo sabia. Tinha visto ele, tinha acesso às informações. Só ela se rendeu. Mas os convidados de Simão também poderiam ter um relato deles na Bíblia que eles tinham se rendido. O próprio Simão também poderia ter reconhecido quem ele era. Naquele momento, naquele cenário. Talvez a única coisa que aquela mulher queria era dizer assim, escuta aqui, ó, tu caminhava com ele? Tu era discípulo dele? Tu não estava junto? Ai, me fala. Porque essa movimentação, toda essa movimentação por causa de um homem, quem ele é? Quem ele é? Talvez Pedro negou Jesus àquela mulher. Quantas vezes nós negamos Jesus? No dia de hoje, quantas vezes você negou a Jesus? Por quê? Eu vim para a conferência. Eu estou na conferência. Não posso falar contigo agora. Pastora, pelo amor de Deus, eu preciso falar contigo. Não, agora não. Segunda-feira eu atendo o telefone. Porque agora eu vim para a conferência.
Agora eu estou na conferência. Porque se deixar, é dia e noite. Se deixar, é sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Porque antes, que não tinha internet, a gente ia para a igreja, atendia no gabinete da igreja de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente ia para casa. Estou com família, estou jantando, estou almoçando, estou no parque. Ei, às vezes tem alguém no telefone dizendo assim: ei, tu conhece ele? Tu conhece ele? Só fala para mim quem ele é. Não, hoje não, porque hoje é sábado. Agora não, porque eu estou numa conferência. Segunda-feira tu me liga. Sensibilidade no espírito. Senhor, eu devo atender, eu sei. É difícil, é pesado, é. A gente tem. Só que eu preciso estar sensível ao que o Espírito está falando. Senhor, eu devo atender. Senhor, é Tu que está mandando. É Tu que está mandando, gente. Pequenas coisas. Pequenas concessões. Será que a gente não está negando Jesus às pessoas? Sair de um meio onde é propício. E a gente usa ele, Áquila. Fecha teu Instagram. Como assim? 3 milhões de pessoas. É uma porta que o Senhor abriu para que eu pudesse evangelizar. Fecha. Sai da rede social. Você acha o quê? Que é por tua causa que o mundo vai reconhecer quem ele é? Que é por tua causa que todo mundo vai reconhecer? Que é por tua causa? Tu acha que ele precisa da tua contribuição? Não, apesar de ti, apesar de mim, ele ainda nos usa. Apesar de você, ele ainda te usa. Eu estou em obediência. Eu não posso parar. Ei, para tudo, vai para a tua casa. Vai cuidar de planta. É um tempo. Vai cuidar de bicho. Gente, vocês não têm noção. Porque hoje eu fiquei um tempo só em Isaías. E eu me deparei com algo, meu Deus, eu preciso até contar isso para a Roberta. Eu me deparei com algo em Isaías, que fala que quando chegar naquele grande dia, sabe, as crianças vão brincar, sabe com o quê? Com ninho de cobra. Sabe? Que o leão, ele vai estar brincando, sabe? Eu não sei, não entendo muito da fauna, que fala flora? Fauna. Da fauna, não entendo muito. Mas o bicho que come outro bicho, eles vão caminhar juntos. Porque toda a terra, toda a criação, ela vai viver em harmonia. Vai viver em harmonia. Eu disse, Deus, que coisa mais linda. Por que eu tenho tanto medo até de uma borboleta que voa? Vai caminhar tudo, vai estar tudo junto, gente. Isso é maravilhoso. Naquele grande dia. E o Senhor está nos levando para isso. Quantas coisas. Vocês conhecem a pastora de vocês, né? A Série tem tanto bicho. Até as cobras é dela. E aquele jacu também é dela. Os micos. Hoje tinha tanto mico. Eu passei assim, eu disse, amor, ele não vai pular em cima de mim. Ele disse, para, guria. Sabe? Então é tanto bicho. Só que a Série já tem processo que ela não vai precisar vencer, que eu vou ter que vencer. Tem lugares assim que ela já está anos-luz, acho que ela já está no céu, que é essa parte de viver com os bichos tudo lá, porque está tudo tranquilo para ela. Ela já entendeu isso. Esther, a gente dá risada. Mas é normal. Se o Senhor nos criou, Áquila, se lá no Éden é tudo, e a gente vai voltar para a origem, a gente quer voltar para a origem em algumas coisas, mas vencer alguns medos que não são normais. Claro, a gente tem que ter prudência e cuidado. Mas é o Senhor nos mostrando para nós mesmos e dizendo, filho, eu preciso desconstruir isso. Eu preciso isso. Isso é uma dependência total do Senhor. Ser dependente dEle é carregar a esperança. A esperança está em mim. Cristo é a esperança. E Cristo está em mim. E o Espírito Santo está aqui me sinalizando o tempo todo.
Eu preciso, gente, a gente precisa entrar nesse lugar. Esse é um tempo que o Senhor está dando uma ordem para a igreja, para nós mulheres, né? E quando eu falo de mulheres, eu falo da igreja. Ele está chamando a gente para um avanço, para um posicionamento. Ele está nos chamando a termos fé. E eu vou dizer uma coisa para você: não peça fé para o Senhor. Não peça, porque Ele não vai te dar fé. Ela já está dentro de ti. Só vai ter que despertar ela e usar ela. Tu perde tempo: Senhor, me dá fé, Senhor, me dá fé. Ele não vai te dar fé. Ele vai dizer: escuta, quem precisa ter fé é você em mim. Ela está aí dentro de você. Amém? Em Êxodo 14, 15, e disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Se posiciona, gente. Senhor, Senhor, olha, por que tu estás chamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nós precisamos ter esse posicionamento. Nós precisamos nos levantar. Passando aqui, foi falado isso. Desperta, levanta, acorda. Se posiciona, marche. Amém? Ó, já chegou. Ainda bem que eu não deixei o Wesley descer hoje, né? Já piscou? Ele tem que piscar para a mulher dele ali, ó. Ainda bem que hoje eu não deixei o Wesley descer, né? Amém, igreja. Gente, eu sei que Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Ele só está começando. As verdades do Senhor, elas estão vindo, estão sendo colocadas na nossa frente. É o momento de a gente se posicionar. É o momento de a gente entender. Os próprios discípulos de Jesus, medita nesses livros, no livro de João. Medite em todas as palavras que foram colocadas aqui. Entenda quem Ele é. Entenda o que Ele quer de cada uma de nós. Carregue a esperança. Seja uma guardiã. Seja uma guardiã da esperança. Mas que isso seja uma verdade, não somente porque eu participei, que eu vou sair daqui com mais um título, com mais, não sei o quê. Mas que você olhe para você mesmo e que o Senhor fala comigo. Eu quero falar mais de duas coisas rapidinho. Estou acabando. Falando sobre entrar nesse lugar de ser servo e ser humilde. Porque não tem como eu carregar a esperança sem humildade. E o próprio Jesus, Ele nos ensina isso. Foi falado aqui também através do Espírito. Quando Jesus ele chega na cidade, montado no jumentinho. Quando se chegava numa cidade e entrava com o jumento, estava demonstrando que aquela pessoa que estava naquele jumento, ela fazia parte da família real. Ela fazia parte da realeza. E Jesus, logo depois que ele entra na cidade, montado no jumento, mostrando para toda a cidade que ele era da família real, ele desce do jumento e ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele se humilha. Ele se humilha. Eu quero falar também de Axa, a filha de Caleb. Axa, depois do casamento dela, da divisão das terras, ela volta diante do pai. Quem era Caleb? Quem era Caleb? A Axa era da família real. Ela era filha de Caleb. E ela chega diante do pai e ela pede que o pai deu a terra, mas era uma terra seca, árida. Me dá poços também. E ele deu poços para ela. Só que aqueles poços, fala que ele estava na superfície. Ele estava no lugar alto que dava para ver. Isso nos leva a pensar no quê? Sabe que é fácil quando está vendo as coisas aqui assim. Ó. Mas o outro poço tinha que ser cavado. Tinha que ser tirado os entulhos. Para que dali pudesse verter. E a terra que ela recebeu? A terra que ela recebeu era uma terra seca. Era uma terra árida. E esse pedaço de terra era onde, até hoje, é conhecido como a parte do Negueb. Sabe? Aonde sai uma vertente em determinada época do ano, que sai uma fonte, que jorra uma água, e que naquele deserto aparece toda aquela flor,
No lugar deserto aparece um oásis. Foi ali. E Axa, quando ela vai diante do pai dela, depois de casada com Quemuel, quando ela chega diante do pai dela, ela faz o quê? Ela chega montada no jumento. E ela desce diante do pai que representava Caleb. Ele estava representando Deus. E ela desce, e ela se humilha, e ela pede: me dá fonte. Me dá fonte. Numa terra seca, numa terra árida. Me fala de humilhação. E nessa noite o Senhor nos chama para nos humilharmos. Para entrarmos nesse lugar, diante dele, dizendo: Senhor, eu quero te carregar. Mas diante de tudo que você ouviu, para a próxima parte, que a gente já está indo para o final dessa conferência, nós precisamos nos humilhar diante dele. Gostaria que você se colocasse de pé agora.